Olá, como vão vocês? Eu estou de volta e dessa vez é para compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de maio. E o primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês, ele faz parte de uma série. O nome dessa série é Torn e o nome do livro é Cicatrizes, da autora K.A. Robinson. Eu nunca li nenhum livro dessa autora. Pra falar a verdade, eu nem sei se esse é o primeiro livro, né, dessa autora. Eu só sei que esse livro é o primeiro livro dessa série. Mas vamos logo ao que interessa. Esse livro aqui conta a história da Chloe, que durante a sua infância ela passou por grandes dificuldades. Ela foi criada por uma mãe usuária de drogas. A mãe dela também era muito controladora, muito violenta e, acima de tudo, uma mãe muito ausente. Por conta das drogas, né, a mãe da Chloe passava longos períodos fora, então praticamente a Chloe, né, se criou sozinha, ou com a ajuda dos vizinhos, que eram os pais da sua melhor amiga, a Amber. E ela criou uma afinidade muito grande, né, por essa família. Tanto é, né, que eles passaram a ser a sua família, né, a família que ela nunca teve, o apoio que ela nunca teve, ela passou a ter, né, com os pais da Amber. E quando ela se torna, né, uma jovem adulta, ela vai para a universidade, ela acaba escolhendo, né, uma universidade bem longe da cidade onde ela, né, nasceu, onde ela foi criada, para fugir disso tudo, né, fugir dessa mãe, fugir dessa vida, esquecer um pouco o seu passado. Então ela vai para Virgínia, junto com a sua amiga Amber e com o seu melhor amigo Logan. E nessa universidade, gente, ela acaba conhecendo um rapaz, assim, totalmente diferente de um rapaz que ela se envolveria, totalmente diferente de um rapaz que ela gostaria de namorar. Ela acaba conhecendo, na verdade, né, um roqueiro, aquele tipo de bad boy, né, cheio de piercing, aquele tipo de rapaz, assim, muito namorador. Então, mesmo sabendo, né, que tipo assim, ele é chave de cadeia, ela acaba se apaixonando por ele. E logo de cara, assim, logo que ela conhece ele, ela tem uma atração muito grande por ele. Só que a Chloe, gente, por conta de todos os traumas da vida dela, né, por conta de todas as inseguranças, né, que ela tem na vida dela, ela acaba aqui meio que fugindo disso, né, ela não quer se envolver com o Drake e ela acaba mais se refugiando com seus amigos, né. E tudo, gente, acontece na vida dela de uma vez só. Ela conhece o Drake, acaba se apaixonando por ele, e nesse meio tempo, o seu amigo, Logan, ele acaba se revelando pra ela. Ele acaba contando, né, pra Chloe que ele é apaixonado por ela, ele sempre foi apaixonado por ela. E a Chloe, gente, ela fica num dilema muito grande, porque assim, ela tem um apreço muito grande pelo Logan, né, porque ele sempre foi seu melhor amigo, sempre foi seu porto seguro, né, nos momentos de dificuldade da vida dela. Ele conhece, né, todas as dificuldades que ela passou com a mãe, e ela se sente muito segura com o Logan. Só que ela sempre viu ele como um irmão, né, ela nunca viu ele como um namorado, ela nunca teve uma atração por ele. Só que ele é um amigo, assim, muito carinhoso, uma pessoa muito atenciosa, e ela fica meio que em cima do muro, gente. Entre se envolver com o Drake, que é um tipo de pessoa que ela fugiria, mas ela está apaixonada por ele, e ter a segurança, né, do seu amigo. Só que ela acaba, né, roubando para um lado mais fácil, e ela começa a namorar com o Logan, né. Ela resolve dar uma chance pro seu amigo, e ela passa a ser namorada dele. E a vida dela depois disso, gente, vira de ponta cabeça, né? Tudo vira uma confusão muito grande na vida dela. A Chloe, eu percebi que no início do livro, ela é uma menina assim muito madura, é uma menina assim que sabe o que quer, apesar de ter um passado muito difícil, né, uma menina segura, mas a partir do momento, gente, que ela fica nessa indecisão, sabe, entre Logan, entre o Drake, e o Drake, assim, mesmo sendo uma pessoa totalmente diferente do que ela se envolveria, ele acaba dando indícios que também gosta dela, ele acaba dando indícios, né, que por ela ele pode mudar. Então, gente, o bicho pega agora, porque tudo fica muito confuso na vida dela e essa indecisão dela também é bem complicada. E esse livro tem uma surpresa muito grande no final e eu quero ler o segundo livro dessa série. Apesar desse livro ter ficado em último lugar no mês de maio, eu acho que pra mim ele merece uma segunda chance. Agora vocês vão me perguntar por quê? Como assim?
É que é o seguinte, gente, eu tenho muita dificuldade, vocês sabem disso, eu já falei isso outras vezes, eu tenho uma dificuldade muito grande com triângulos amorosos, né? E esse livro tem um triângulo amoroso, assim, bem intenso, bem forte, e eu, sinceramente, eu não gosto disso. Eu acho que todo triângulo amoroso tende a arrumar para um caminho que não vai dar certo, né? E eu também tenho essa dificuldade, né? Às vezes eu me apego mais com o personagem, e quando tem um triângulo amoroso ali no meio, eu já não gosto, né, da história, do rumo da história, mas eu vou ler o segundo livro, que eu tô super curiosa, porque o final do primeiro livro me deixou assim intrigada e eu quero ver o que vai acontecer nos próximos livros. Depois eu falo mais pra vocês, né, nos outros livros, se a minha opinião mudou em relação ao livro. Não tô falando que eu não gostei do livro, tá, gente? Não estou falando isso. Só estou falando que eu não gostei de um elemento, né, em si desse livro, que foi o triângulo amoroso. Mas é um livro legal, tá? É um young adult, assim, bem legal, né? Mas, vamos ao próximo livro. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, ele faz parte de uma série, e é o último livro dessa série. Esse livro aqui, gente, antes de eu falar dele, eu vou falar da autora. Essa autora é uma autora que eu gosto bastante, é uma autora assim, que logo que eu li o primeiro livro dela, eu me apaixonei pela escrita dela, eu me apaixonei pelos personagens dela, é uma autora assim bem conhecida já, tá? E é um livro assim que muitas pessoas queriam que eu lesse, ficaram me cobrando inclusive, eu li, tá, gente? Mas vamos falar do livro, vai! O livro é Todo Seu, da Sylvia Day, que é o último livro, né, dessa série, a série Crossfire. E ele é o quinto livro, isso, é o quinto livro dessa série. E esse livro aqui, gente, tá finalizando, né, a história, né, do Gideon e da Eva. Pra quem não conhece essa série, gente, eu não vou começar a falar lá do primeiro livro, tá bom? Quem não conhece essa série, que eu duvido muito que não conheça, eu tenho resenha no blog, já falei sobre o primeiro livro também. O primeiro livro dessa série se chama Toda Sua, então você procure um pouquinho mais de informações sobre o primeiro livro, um pouquinho mais de informações sobre a série, porque eu não vou ficar me adentrando na história, que é uma história muito longa até chegar aqui, tá? Então esse quinto livro da série está finalizando a série, né, infelizmente. E nesse livro a gente tem o grande finale dessa série. Como vocês já sabem, quem acompanha a série, sabe que a vida, né, tanto do Gideon como da Eva, foi uma vida, assim, bem complicada, né? Eles passaram por uma adolescência, assim, difícil, né? Tanto a Eva como o Gideon tiveram sérios problemas, né, com abuso sexual. E isso acabou acarretando grandes dificuldades na vida deles, né, adulta, né? E eles acabaram, em algum momento da sua vida, eles acabaram se encontrando e foi aquele tipo de encontro explosivo, né? No início foi um encontro, assim, totalmente sexual, né? Eles tiveram uma atração muito grande um pelo outro, né? A Eva, né, por conta dos abusos que ela sofreu, ela tinha esse escape, né? O escape dela era um escape sexual também, de se envolver com uma pessoa puramente sexual. E o Gideon não tem nem o que falar, né? Ele era um leão à caça, né? Não tem muito o que dizer sobre a pessoa dele. Só que é o seguinte, gente, o que eu gosto dessa série particularmente, né, que ele acabou unindo, né, duas pessoas destruídas, duas pessoas com sérios problemas, assim, psicológicos, por conta, na verdade, né, das dificuldades que eles tiveram, né, na infância. E acabou unindo, né, essas duas pessoas com esses problemas. Você pensa assim, gente, é uma receita que não vai dar certo. Mas ao contrário, gente. Eles acabaram encontrando um no outro forças pra vencer tudo isso. Tanto é que depois que o Gideon começou a se envolver pela Eva e ele viu que com ela ele queria algo mais, coisa que ele nunca imaginaria na vida dele, ele começou a fazer terapia. E as terapias, né, que na verdade ele começou a fazer junto com ela, foi assim muito bom na vida dele e muito bom na vida dela também, né? E você vê o amadurecimento do casal, você vê as mudanças que eles tiveram, né, na vida. E esse terceiro livro, a história, assim, acaba vivendo por um momento chave, né? Eles estão casados, só que o Gideon, gente, tá num mundo, assim, eu percebo que o foco do livro foi no Gideon, né? Nas dificuldades que ele tem, né? Porque, assim, pra mim, o Gideon e a Eva, eles viviam numa bolha, né? A vida deles eram os dois. A segurança dele era a Eva, ele não queria saber de nada que estava acontecendo ao seu redor. E esse livro serviu para isso, né? Para furar essa bolha.
para o Gideon descobrir que existem outras pessoas ao redor dele, que casando com a Eva viria junto, né, a família, e ele não sabe conviver em família. Isso para ele foi uma dificuldade muito grande, e nesse quinto livro, ele aprendeu a viver, né, com isso, em ter família, em dividir a Eva com outras pessoas, né, porque o Gideon, assim, ele é bem exclusivista em relação a isso. A Eva também, né, não tem nem o que falar, ela é super ciumenta, mas serviu para os dois também amadurecerem. Então, gente, finalizando tudo isso, né, o que eu quero dizer para vocês, vocês sabem que eu gosto muito dessa autora. Eu comecei a ler o primeiro livro dessa autora foi o livro Toda Sua, que foi numa época que eu tinha terminado de ler os 50 Tons de Cinzas, que é um livro que eu adoro demais, é uma história que eu também gosto muito, né, tirando o elemento sadomasoquismo que não me atrai muito, super respeito, mas não me atrai muito, mas a história é muito boa. Depois que eu li os 50 Tons de Cinza, pra mim particularmente, né, como leitora, ficou um vazio. O que vem por aí? O que eu vou ler? Ai, o que eu vou fazer? E eu descobri o livro Toda Sua. E pra mim, né, foi como uma continuação de 50 Tons de Cinzas. Eu sei, gente, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A história, assim, tem alguns elementos bem parecidos, né, mas são histórias independentes, são autores independentes, mas eu, como leitora, pra mim, foi uma continuação de 50 Tons de Cinza por conta de alguns elementos. E eu gostei demais, né, da pegada da Sylvia Day. Eu achei que alguns defeitos, né, vistos nos 50 Tons de Cinzas, você não viu, né, no livro Toda Sua, e isso super que me atraiu. E esse livro, gente, é o seguinte, ele começou como uma trilogia, o livro Toda Sua. Vocês podem ver, quem tem o livro, que não tá aqui, o meu livro tá emprestado, eu ia mostrar pra vocês. O primeiro livro Toda Sua, acho que eu vou pôr uma fotinho deles aqui pra vocês verem. Tá escrito Trilogia Crossfire. O segundo livro também tá escrito da trilogia Crossfire. Só que aí, gente, do nada apareceu uma notícia, né, que a Sylvia Day, por conta, né, de pedidos da editora, dos empresários dela também, a trilogia ia passar a ser uma série. Aí eu já fiquei meio intrigada, falei, como assim? Eu tinha terminado o terceiro livro, pra mim foi assim um final muito bom, a série terminou do jeito que eu queria, e pra mim, gente, eu tive a impressão que não tinha mais o que contar. Tudo bem, aí eu fiquei pensando, tudo envolve o bendito do dinheiro, né? Então a trilogia acabou virando uma série por conta da grande fama que essa trilogia fez, e ele acabou virando uma série. Mas tudo bem, como é uma trilogia que eu gostei demais também dos personagens, eu acabei encarando isso numa boa e falei, tá bom, vamos ver o que vai acontecer no quarto e no quinto livro. O quarto e quinto livro não, que eu nem sabia que ia terminar no quinto, mas vamos lá. O quarto livro demorou para ser lançado, né? Muitas pessoas ficaram na expectativa, eu também fiquei super na expectativa, demorou um tempão para ser lançado. E do quarto livro, gente, pra cá, eu fiquei com uma impressão. Pra mim, sinceramente, a trilogia devia ter finalizado no terceiro livro. Estava ótimo, maravilhoso. Do quarto livro pra cá, que foi o quarto, quinto livro que encerrou essa série, pra mim foi um encher de linguiça. Sério, gente. Tanto é que nesse terceiro livro, gente, apesar desse foco muito bom, né, de mostrar o Gideon e a Eva vivendo como casados, né, vivendo entre família, que foi muito legal, eu percebi que a autora, ela teve que tirar um coelho da cartola. Ela teve, gente, que inventar alguma coisa para colocar no livro. Tanto é que esse livro, gente, acaba tendo uma tragédia no final dele e acaba tendo uma revelação que você fica assim, mas como assim? Parece, gente, que fica faltando algo. Se essa grande revelação do quinto livro já tivesse vindo indícios lá do terceiro e quarto livro, tudo bem, você não ia ser pego de surpresa, você não ia ficar de queixo caído igual eu fiquei. Esse livro teve uma revelação assim que eu falei, mas como isso? Aí eu percebi o quê? Que foi um encher de linguiça da autora. Infelizmente não tinha mais o que ela contar, ela tinha que inventar alguma coisa para ter um livro. Tanto é que esse livro, gente, é bem fininho, ó, não é tão grosso assim. E eu tava lendo sobre, né, esse livro, né, a autora falou que foi um dos livros da série mais difíceis para ela escrever, foi um dos livros mais intensos, e eu percebi mesmo a dificuldade dela nesse livro, porque do nada, gente, do nada teve que surgir uma grande revelação que você nem imaginava
que isso ia acontecer. Então eu tive essa impressão. Então pra mim, sinceramente, se o livro tivesse terminado no terceiro livro, tivesse finalizado a trilogia nesse livro aqui, tava 1000 de bom, tava ótimo. Só serviu pra mim, sinceramente, pra matar a saudade dos personagens. E não tem mais o que eu dizer desse livro, tá, gente? Eu não tô falando que eu não gostei do livro, não é isso. Mais uma vez, eu queria que vocês me entendessem que não é que eu não gostei do quinto livro na série. Eu só achei que foi, assim, uma jogada da autora, assim, e eu sinceramente acho que realmente ela tinha que ter feito isso. O que mais que ela ia fazer, gente? Ela acabou inventando algumas coisas, né? Inventando algumas revelações, trazendo histórias do passado que você nem imaginava pra poder ter o que contar. Sinceramente, eu achei isso do livro, tá? Mas eu não é que eu não gostei, tá? Mas ele não ficou em primeiro lugar no mês de maio. Agora vamos para o terceiro livro do mês. Esse livro aqui, gente, é de um autor nacional. De volta e meia, gente, eu procuro ler livros de autores nacionais. Eu acho que nós devemos prestigiar, né, os autores nacionais, devemos dar crédito, né, aos autores. Muitas pessoas não dão crédito, né, aos autores que nós temos. A gente tem muita coisa boa, né, no Brasil. Assim como nós temos também muita coisa que não presta, que não vale a pena ler. Eu, sinceramente, já comecei a ler livros de alguns autores, não vou citar aqui, tá bom? Que eu não consegui, gente, terminar de ler o livro, sinceramente. Eu li, acho que nem metade do livro e é um livro, assim, totalmente que não vale a pena ler. Mas nós temos pessoas boas mesmo no Brasil. E um deles é esse autor aqui. E esse é o primeiro livro desse autor e eu acho que ele mandou super bem nesse livro. É um livro muito bem escrito, é um livro muito bem desenhado, muito bem montado. É um livro que tem um final, assim, surpreendente. É um suspense. Eu tenho a mania, gente, de quando eu leio suspense, que eu adoro ler um suspense, de meio que adivinhar o que vai acontecer. E na maioria das vezes, 80% das vezes, eu descubro realmente qual é o final do livro, mas esse aqui me pegou de surpresa. Esse final eu não imaginaria mesmo. Eu estou falando do livro Colega de Quarto, do Dr. Victor Bonini. E esse livro aqui, como eu já disse, é um suspense. Esse livro aqui, gente, conta a história do Eric. O Eric é um rapaz que faz faculdade em São Paulo, é de uma família, assim, bem abastada. A família dele mora no Rio de Janeiro e ele está em São Paulo para fazer faculdade. É aquele típico rapaz, filho de papai, que é dono de si, que acha que é dono do mundo. Um dia, gente, o Eric resolve procurar um detetive particular, que é o Conrado. Isso, Conrad. Como que é o nome do... Esqueci o nome dele, do detetive. Acho que é Conrado. E ele resolve procurar o Conrado, dizendo que ele precisa que o Conrado descubra quem está meio que vivendo no apartamento dele junto com ele. Aí você vai falar, como assim? Pois é, eu também fiquei meio surpresa no começo do livro, né? Achei que o livro tinha uma pegada assim meio que sobrenatural, sabe? Tive umas ideias malucas assim na minha cabeça. O Eric vai até, né, esse detetive particular, dizendo que no apartamento onde ele vive, ele está ouvindo coisas, ele está ouvindo descarga sendo acionada, o micro-ondas sendo ligado do nada, aparecendo coisas na casa dele que não foi ele que colocou, tipo um par de chinelos no quarto dele, tipo uma escova de dente no banheiro dele. Então ele acaba, no início, né, o Eric conta que ele achava que era coisa da cabeça dele. Até que um dia ele acaba vendo, né, o vulto desse colega de quarto, que ele acha que tem alguém morando com ele. E ele acha que, tipo, é um fantasma, é algo sobrenatural que está acontecendo no apartamento dele. E o detetive, gente, acaba não dando muito crédito ao Eric, né? Ele acha que esse rapaz tá meio maluquinho, né? Acha que ele bebeu, que tem alguma coisa errada com essa história. E o Eric sai de lá, assim, muito bravo, muito decepcionado do detetive não poder ajudá-lo. Até que depois, acho que um dia depois, o Conrado recebe uma ligação do Eric. E ele percebe que o Eric tá assim meio que desesperado, o Eric tá falando, ele tá aqui no meu quarto, ou melhor, ele tá aqui no meu apartamento, eu tô aqui trancado no banheiro, por favor me ajude. E até que a ligação é encerrada. E a próxima notícia que o Conrado tem do Eric é que ele se jogou da janela do seu apartamento, né, e morreu. E o Conrado, gente, ele acaba ficando muito chateado com isso, muito mesmo, dele não ter ajudado o rapaz na hora que o rapaz foi pedir ajuda pra ele. E ele meio que fica com
com uma obrigação de descobrir o que aconteceu com o Eric, e ele passa a investigar o suicídio do Eric, né? Que pra ele não consegue entender se é um assassinato, se é um suicídio, e ele acaba, junto com a polícia, investigando o que aconteceu com o Eric. E, gente, é um desenrolar de uma história que você fica assim, surpreso. É uma surpresa atrás da outra. Quando você pensa que desvendou o mistério, quando você pensa que sabe o que aconteceu nessa história, vem uma outra surpresa. E o final desse livro, gente, é um final que eu jamais imaginaria. Eu jamais passaria pela minha cabeça o desenrolar desse livro e a conclusão dessa história, que foi muito boa. É um livro, assim, muito bom, que se passa, né, no cenário, né, da cidade de São Paulo, personagens, assim, muito comuns, né, do nosso cotidiano, com nome, né, de personagens, assim, muito característicos. Eu gostei demais desse livro, gostei demais dessa história e gostei demais desse autor, tá, gente? Com certeza, lerei outros livros dele e super indico a leitura desse livro. Agora, o próximo e último e vencedor do mês de maio é de uma autora nacional também. É uma autora, assim, que eu gosto demais. É uma autora que o primeiro livro dela que eu li faz parte dessa trilogia aqui. Esse é o terceiro livro dessa trilogia. Eu conheci essa autora, gente, através do primeiro livro dessa trilogia. E a partir do momento que eu li esse primeiro livro, eu saí à caça, eu saí procurando outros livros dessa autora, porque eu gostei demais da escrita dela, gostei demais da história dela. E li outros livros dela. Acho que cheguei a ler em um mês 5 livros dessa autora, de tanto que eu gostei dela. Mas vamos ao que interessa. Eu estou falando do livro Redenção pelo Amor, da autora Nana Pavolli. Esse é o terceiro livro da série Redenção. O primeiro livro dessa série conta a história do Arthur. O segundo livro conta a história do Mateus. E o terceiro está contando a história do Antônio. Quem são esses personagens? Eles são 3 amigos, né? 3 amigos de infância, assim, são amigos inseparáveis. E que num determinado momento, né, da vida deles, eles conheceram um lugar chamado Clube Katana, que é um clube, assim, especial para quem gosta, né, dessas pegadas sadomasoquista. E nesse lugar eles acabaram conhecendo e desenvolvendo um lado que eles não imaginavam, né, que eles tinham. Cada um tem a sua característica diferente, cada um gosta de uma coisa diferente. Pra mim, o Antônio é o mais leve dos 3, tá? É o que gosta de coisas mais normais dos 3, pra mim, é o Antônio. E o Antônio, gente, ele é um jovem empresário. E ele meio que, junto com seu pai, administra os negócios da família. Eles têm uma grande empresa, acho que eles têm várias empresas, na verdade, né, de cosméticos, muito famosa no Brasil, bem conceituada, né. O pai dele já tá bem idoso, né, já tá quase na época, né, de se aposentar, e com certeza, né, o Antônio vai ficar administrando os negócios da família. O pai, né, do Antônio tem uma grande confiança que ele, né, vai conseguir prosperar ainda mais os negócios da empresa, e realmente o Antônio é um rapaz muito responsável. Para ele, a família é em primeiro lugar, o bem-estar dos pais é em primeiro lugar. Então o Antônio, pra mim, gente, eu percebi que meio que ele carregou, né, todas as dificuldades, todas as esperanças, tudo ele carregou nas costas dele, assim, sozinho. E a vida dele, até então, é uma vida normal. Ele tem uma noiva muito bonita, uma mulher da sociedade, o tipo de mulher, assim, obediente, uma mulher muito atraente, uma mulher, assim, muito contida. E ele está noivo, né, dessa moça, que é a Ludmilla, que também, né, vem de uma família que tem empresas também da área de cosmético. E a partir do momento, né, que o Antônio se casar com a Ludmilla, eles vão unir, né, o império dessas duas famílias até se tornar um grande império, maior ainda do que ele já tem. Então ele vai unir o útil com o agradável, né? Ele vai casar com uma mulher agradável, uma mulher assim que a família dele gosta, que ele também gosta, uma mulher assim que quando eles se casarem vai ser uma boa esposa, uma boa mãe. Então assim, a vida dele praticamente é uma vida normal, uma vida assim, feliz, correto? Até que um dia, gente, no trânsito, o Antônio conhece uma menina, a Cecília.
que é uma menina, assim, gente, totalmente diferente da Ludmilla. A Cecília é uma menina, assim, simples, é uma menina, assim, doce, uma menina, assim, amável, é uma menina, assim, cheia de esperanças, é uma menina cheia de vida. E todas essas características boas, né, da Cecília acaba atraindo o Antônio. Ele acaba vendo um outro lado da vida que ele nunca viu. Ele acaba vendo na Cecília uma mulher que ele nem imaginava que existia, né? Porque, como eu disse, a mulher dele, apesar de ser bonita, uma mulher muito contida, ela não tem esse lado amoroso, ela não tem esse lado, assim, jovial. E Antônio fica, assim, caído pela Cecília, gente. No trânsito ele conhece a menina e ele fica caído por ela. E depois, né, ele acaba se encontrando com a Cecília outras vezes, né, e ele começa a namorar com a Cecília. No início, gente, o Antônio achava que esse envolvimento dele com a Cecília era um envolvimento puramente, assim, sexual, uma atração. Só que com o tempo, gente, ele acabou sendo surpreendido. Por quê? A Cecília é uma menina do interior, mas é uma menina, assim, muito pé no chão. Ela teve algumas dificuldades no passado, então ela tem alguns traumas, assim, de envolvimento. Tanto é que quando ela começa a se envolver com o Antônio, quando ela resolve realmente namorar com ele, ela deixa bem claro pro Antônio que ela só vai pra cama com ele quando ela tiver certeza que é isso que eles querem, que quando ela tiver certeza que eles estão apaixonados, que ela não vai se entregar assim logo de cara. E é o que acontece, gente. O Antônio começa a sair com a Cecília como uma namorada, mas eles, na verdade, acabam não tendo relação sexual. E isso pra ele foi muito bom. Por quê? Porque ele acabou conhecendo a Cecília bem mais a fundo. E conviver com a Cecília pra ele, gente, mudou a vida dele completamente. Mudou o foco da vida dele. Ele passou a enxergar a vida de uma maneira completamente diferente. E com a Cecília, ele passou a viver o seu verdadeiro amor. Com a Cecília, ele realmente descobriu o que é amar. Tanto na simplicidade dela, como no amor dela, como tudo que ela inspirou pra ele mudou a vida dele. E o Antônio, é claro que ele fica em cima do muro, gente, entre se entregar pro amor da vida dele ou, né, continuar o legado da família dele. Porque assim, a partir do momento que ele se envolvesse com a Cecília, com certeza o pai dele ia ficar decepcionado com ele, ele teria que terminar com a noiva dele, né? Então as empresas deles não teriam uma fusão e o pai dele com certeza ficaria muito triste. O futuro da família dele também, então ele fica nesse dilema, gente, do que realmente fazer. Até que o Antônio toma uma decisão na vida dele. E essa decisão é uma decisão que vai trazer consequências para a vida dele por muitos anos. E eu não sei se eu conto, se eu não conto, mas eu acho que aqui no livro fala, né? Então não tô fazendo spoiler. Não tô fazendo spoiler. Ele acaba escolhendo a Ludmilla, né? Ele acaba se casando com ela, mas o Antônio tem uma grande decepção na vida dele, porque a partir do momento que ele casa com a Ludmilla, ele começa a conviver, né, com essa vida de casado, ele descobre a grande besteira que ele fez na vida dele, mas ele não tem como voltar atrás, né, e ele perde o grande amor da vida dele. Até que um dia eles se reencontram, só que as coisas agora estão de uma maneira bem diferente de quando ele abandonou a Cecília e o bicho vai pegar. Esse livro, gente, assim, da série, porque são 3 livros, né? O primeiro livro eu gostei demais. Pra mim o primeiro é o melhor, porque foi, assim, o meu amor à primeira vista, né, com a autora Nana Pavolin. Então não tem pra ninguém. E eu gostei muito do terceiro livro, mais do que o segundo. O terceiro livro pra mim, gente, eu acho que foi por causa dessa pegada sofrida, dessa pegada, ai, o que vai acontecer, o que o Antônio vai decidir, coitada da Cecília. E por conta dessa pegada, assim, eu gostei muito desse livro pra mim. O primeiro livro ficou em primeiro lugar, é claro. O segundo livro foi um livro bom também, mas o terceiro ficou em segundo lugar pra mim, porque é um livro, assim, muito bom. É um livro, assim, que eu sofri junto com os personagens, gente. Não foi só a Cecília que sofreu nessa história. O Antônio também sofreu, e sofreu
muito, gente, muito mesmo. Ele realmente, né, colheu o que ele plantou e foi muito difícil. A Nana, né, como sempre, né, apesar do livro dela ter essa pegada mais sexual, né, essa pegada mais caliente, a Nana sabe escrever umas histórias assim que realmente vai te atrair. É uma história que realmente tem um fundo, né, que vai te ensinar alguma coisa. A Cecília viveu um amor verdadeiro, e eu vou parar de falar desse livro que eu já tô falando demais, né, chega! E esse livro é muito bom, por isso que ele ficou em primeiro lugar no mês de maio. E é isso aí, gente, esses foram os livros que eu li no mês de maio. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, espero que quem leu algum desses livros possa comentar, possa compartilhar sua opinião conosco também. E espero que vocês possam me seguir no Instagram, possam curtir nossa página no Facebook. E é isso aí, gente. Esses foram os livros e essas foram as resenhas. Espero muito que vocês tenham gostado e espero muito também que vocês voltem mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau!